Fala, minha gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso de Informática Prática Construindo Planilhas a partir do zero, do mais completo nada. Se você não tem experiência com a construção de planilhas, não se preocupe. Minha promessa é que nesta primeira aula você já vai construir de forma básica a sua primeira planilha. Mas o diferencial não é esse. O diferencial é que, diferente dos outros cursos, onde você está acostumado a ver um passo a passo muito detalhado, clique aqui, clique ali, só que mecânico e automatizado. Neste curso você vai aprender a lógica que está por trás da construção de planilhas. Portanto, independente da situação com que você se depare, você vai conseguir desenrolar, você vai conseguir saber mexer na sua planilha, atualizar, independente também do sistema que você esteja utilizando, né? Do tipo de planilha que você esteja utilizando. No decorrer da aula, você vai entender melhor do que eu estou falando. Quero só me apresentar bem rapidamente, porque o que importa aqui é você, tá? Mas para a gente não ficar nessa, né? Você tendo aula com alguém que você não sabe quem é, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Armando Silva, eu sou especialista em administração e contabilidade pública, trabalho no setor público já há 17 anos, ou melhor, com gestão de pessoas há 17 anos, mas no setor público estou há 7, 8 anos, né? Trabalhando com desenvolvimento de pessoas, foi onde eu me deparei com essa questão do ensino e me apaixonei por dar aulas, né? Já dou aulas há 8 anos quase, e também nessa área de tecnologia, além de outros assuntos relacionados à minha formação. Mas vamos embora, porque o que importa aqui é que você aprenda. Nossa metodologia ela é muito simples, ela é muito prática, muito dinâmica. Então, começa com a aula expositiva, eu vou te mostrando os principais conceitos de planilha. É importantíssimo que você entenda, né, quais são os conceitos, qual é a lógica que está por trás disto. E aí depois a gente já vai para um momento discursivo e mais prático também, né, onde você vai exercitar aquilo que você aprendeu na prática. Por fim, a gente vai ter uma avaliação para mensurar aí se você de fato conseguiu alcançar os seus objetivos propostos em cada uma das aulas, tá? Essa é a primeira aula apenas, e o objetivo dessa aula é capacitar você para conhecer as planilhas mais utilizadas hoje no mercado, qual a sua aplicabilidade, né? Para que serve cada uma, para onde eu vou utilizá-las, né, no meu dia a dia. Vamos aprender também a lógica que está por trás da criação de planilha. Essa primeira aula que eu estou dando de presente para vocês é simplesmente a aula mais importante de todas. Por quê? Porque ela é a base, né? Você sabe que numa casa, se você não fizer uma base, um alicerce bem feito, toda a construção que está em cima ela fica comprometida. E ali, com um vento, uma tempestade, uma chuva mais forte, ela vem a rachar, ela tende a apresentar patologias de obras, né? Como se chama, tecnicamente falando. E é a mesma coisa com esse conhecimento. Essa primeira aula é a aula base, é a aula que vai te dar, vamos dizer assim, os macetes, né? O bizu dali, os insights, né? Como você queira chamar, para que você compreenda a lógica que está por trás de planilha. Depois dessa primeira aula, a gente só vai apenas implementando a cada aula alguns outros conceitos e amarrando, né? Como quem a mulherada ou os homens aí que trabalham com crochê ou com a construção de, né, uma coisa mais artesanal, que você vai construindo aquilo, né? Uma coxa de retalho, você vai emendando um no outro, no outro, no outro, então vai ser mais ou menos isso. Hoje eu vou te dar a base, né, desse lençol, e aí, à medida que forem passando as aulas, a gente vai voltando nesse conteúdo primeiro, nessa primeira aula, vocês lembram na primeira aula que a gente falou sobre isso? Isso aqui está relacionado a isso, né? E a gente vai costurando esse conhecimento, e no final a gente vai ter uma coxa linda, maravilhosa, toda colorida e repleta aí de conhecimento prático para você utilizar no seu dia a dia. A gente vai também aprender conceitos introdutórios sobre planilha. Como eu disse, minha promessa era que você fizesse a sua primeira planilha hoje. Obviamente, né? É óbvio, você vai dizer assim, Armando, eu já vou fazer uma planilha master, mega automatizada hoje. Não, é impossível, porque se você não tem familiaridade com planilhas, você nunca trabalhou com planilhas, você precisa entender a lógica, né? Mas hoje eu prometo que você já vai fazer a sua primeira planilha, de forma muito básica, muito resumida, mas não deixa de ser uma planilha. Então vamos embora para o conteúdo, tá? A primeira pergunta, a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês, porque a minha intenção também é tirar vocês dessa zona de acomodação. Muita gente fala de zona de conforto, né? Eu não gosto de falar zona de conforto, porque conforto é quando você está confortável. Você se sente confortável quando você se depara com uma planilha no seu trabalho e aí você não sabe mexer nela e você tem que pedir ao seu colega para mexer. Isso é confortável? Muitas vezes ele fica com má vontade, ou às vezes é porque ele não tem tempo mesmo, ele está ocupado com a atribuição dele, com a tarefa dele, e ele tem que estar parando o trabalho dele para poder ajudar, para poder socorrer você. Você se sente confortável com isso? Então, como é que você chama isso de zona de conforto? Não é zona de conforto, sabe o que é? É zona de acomodação. A gente muitas vezes se acomoda, acha que não consegue, acha que não pode, mas vamos acabar com isso agora, tá?
Então, eu quero trazer você para essa zona, sair dessa zona de acomodação e vamos refletir inicialmente sobre o seu ponto de origem. É importantíssimo você ter esse senso de percepção e saber onde você está no momento, né? O que você quer neste momento. É importante você verbalizar isso, você se ouvir muitas vezes e você explorar essas possibilidades. Por que eu estou falando isso? Porque a criança, se você observar, ela é muito mais proativa nesse sentido. Por que será que uma criança hoje ela tem mais senso tecnológico, ela consegue mexer melhor, né, em aparelhos tecnológicos do que um adulto, do que uma pessoa que já, igual a mim, né, 30 mais, quase 40, 40 mais, 50 mais, 60 mais, enfim. A criança, ela tem um senso de exploratório, né? Então ela não tem medo, ela vai ali tateando, ela vai clicando, ela vai explorando, ela é curiosa, ela procura na tela, ela vai lendo as informações. E a gente não, a gente tende a ser mais seguro, a ser mais contido, né? E aí isso atrapalha no conhecimento. Então por isso que é importante a gente ter esse senso de saber assim, o que eu quero. Porque quando a gente verbaliza o que a gente quer, muitas vezes a informação está na tela. Sabia disso? Vou te dar um exemplo. Se você, por exemplo, você está numa planilha, aí você diz assim, poxa, eu não sei como é que eu vou inserir uma imagem aqui. E aí você despreza simplesmente o que está ali na sua frente. Você não olha para a tela para procurar a resposta. Você começa a procurar do seu lado, do seu colega, seu amigo, como é que faz e tal. Vou fazer uma pesquisa aqui no chat GPT, enfim. Poxa, a sua resposta está na sua frente, está na sua tela, explore as possibilidades. O que é que você quer, né? Onde é que você está agora? Eu estou aqui na frente do meu computador, na frente da tela, na frente da minha planilha, e eu quero inserir uma imagem. E aí, quando você verbaliza para você, eu quero inserir uma imagem, aí você começa a olhar. Eita, tem um menu aqui chamado menu inserir. O que é que você quer? Inserir uma imagem. Eita, vou clicar em inserir, né? Faz todo sentido, né? Muito, muito lógico, muito próximo daquilo que eu quero. Quando você clica em inserir, aí tem lá inserir planilha, inserir tabela, inserir linha, inserir coluna, inserir um milhão de coisas. E aí no meio tem imagem. Puxa, até isso aqui, eu quero inserir imagem. Aí você vai e clica. E aí, enfim, eu estou falando isso porque a gente precisa sair dessa zona de acomodação. Se a gente não quebrar esse paradigma de ter que estar sempre precisando do colega, sempre procurando ajuda externa, a sua ajuda é você e o seu computador. É você olhar, parar de preguiça, olhar para a tela do computador, verbalizar aquilo que você quer e começar a explorar as possibilidades, porque esses sistemas operacionais, esses sistemas de planilhas, esses programas, eles são feitos para ser muito intuitivos. Então, assim, tudo aquilo que você quer, basta você pensar, você falar, que você já encontra na tela. É só você parar de preguiça e explorar as possibilidades. Então, essa é a primeira reflexão, e ela é importante, sim, você vai ver ao longo das aulas como ela faz diferença se você exercitar, beleza? Simbora. Aí, a primeira coisa que eu boto em tela é o quê? Editores de planilhas mais comuns. Aí eu tenho o quê? Bombril, Assolan, Limpano, que são marcas de quê? De lã ou palha ou esponja de aço. A pergunta é: Bombril é a marca ou o produto? De forma bem direta, todos já aprendemos que Bombril é a marca, mas ela é uma marca tão forte, que ela passou por tanto, tem um marketing tão poderoso, que muita gente conhece a lã, a esponja de aço como Bombril. E isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Isso acontece com outras várias marcas do mercado. Mas aí, olhando para essas lã ou palha de aço, você que é usuário, é possível a gente determinar que uma é melhor do que a outra? É possível dizer que Bombril eu determino, estou atestando que Bombril é melhor que Limpano ou que Bombril é melhor que a Solan, só porque Bombril é mais famosa? Não. Sabe por que não é? Se você respondeu sim, eu lamento dizer que não é. Porque, veja só, para minha mãe, ela prefere a Solan que Bombril. Eu não faço distinção, eu uso qualquer um. Ah, mas tem uma que enferruja mais rápido. Ah, mas tem uma que se gasta mais rápido. Isso é uma questão de gosto, minha gente. Isso é uma questão de usabilidade. Se você utiliza de uma forma onde você vai, não deixa ela ali exposta, né, à umidade, ela vai durar mais. Se você deixar ela exposta, ela vai durar menos. Então, cada um tem é gosto, tá? Então, a minha mãe, ela não pode determinar sobre o seu gosto, sobre a sua escolha, que a Solan é melhor do que o Bombril. Assim como você não pode determinar para minha mãe que Bombril é melhor que a Solan, porque para ela sempre vai ser a Solan. Vocês estão entendendo a lógica? Então não é possível determinar, é possível que ter uma preferência a partir da experiência do usuário, beleza? Coloque isso aí na cabeça, tá? E quais são as principais diferenças entre elas?
Ora, olhando assim, a gente vê quais são as diferenças. São, né, as cores, o logo é diferente, as cores são até parecidas, né, o formato é diferente, as informações estão localizadas em pontos diferentes, existe aquele apelo da marca, né? Basicamente é isso. Vamos agora pegar essa lógica, essa informação e vamos transportar isso para o mundo das planilhas. E aí é onde eu quero chegar. Qual o erro mais comum hoje das pessoas? É dizer que todo editor de planilha é Excel. Na verdade, não é. Assim como Bombril é uma marca, Excel também é uma marca. Pois é. Excel não é o produto. Na verdade, Excel é um produto de uma marca, né? Da empresa Microsoft. Mas assim como a Microsoft, que tem o produto chamado Excel, existem outras empresas no mercado que são tão boas quanto, que oferecem as mesmas possibilidades, ou muito parecidas, ou muito próximas, ou até diferentes, ou até melhores, ou até inferiores. Então, é igual, é uma questão de gosto, é uma questão de usabilidade. Hoje está muito mais em voga, né? Eu vou logo falar direto de cara, que é a empresa Google, né? Então, o Google hoje tem o Google Planilhas, porque tem a facilidade de trabalhar com planilhas online, de forma simultânea, várias pessoas trabalhando no mesmo documento ao mesmo tempo, né? Tem a questão da segurança, eu posso travar as células, eu posso compartilhar. Então, hoje se utiliza muito planilhas Google, tá? Eu não posso entrar numa planilha Google, quer dizer, poder eu posso, né? E muita gente faz isso. Ah, eu vou vou compartilhar um link de uma planilha Google. Ó, vê esse Excel aí, por favor. Excel não tem nada a ver, Excel é de outra empresa. Aí veja, né? A gente confunde a marca com o produto. Então, é só essa reflexão que eu quero fazer. Se você quiser continuar chamando de Excel, fazer o quê? É um problema seu, mas está errado. Eu só estou lhe dizendo aqui que o correto é editor de planilha, ponto. Ou planilha, que pode ser da marca da PS, que eu uso muito, gosto muito, inclusive, que é gratuito, tem a versão gratuita e tem a versão paga. Tem a LibreOffice, que tem a versão gratuita. Já usei, mas eu não gosto muito, mas é uma questão de preferência, não estou dizendo que é pior nem melhor. E tem o Microsoft Excel, que é pago, tá? E tenho, como eu falei, o Google Planilhas. Então, só para você entender essa distinção, tá? Uma coisa não substitui a outra. Se você quiser falar correto, passe a falar a partir de hoje editor de planilhas ou simplesmente planilha do Excel, do Excel da Microsoft, da Google e assim por diante. Simbora. Como identificar se a sua licença está ativa? Aí vai uma dica para você. Você pedir para aquele seu colega ou para aquele técnico de informática para instalar uma licença do Excel no seu computador. Se por acaso você identificar que quando você abre um arquivo fica essa taginha vermelha aqui em cima, falha na ativação do produto, eu lamento dizer que você está com uma licença pirata, uma licença que ela não foi comprada, ela foi pirateada e, portanto, você está irregular. Quais são as consequências de se utilizar uma licença pirata? Veja, pirataria no Brasil, em vários outros países, na verdade, eu acho que em todos, é crime, né? Passíveis das punições previstas em lei. Cada país tem a sua regra, tem a sua forma de cobrar. Em alguns países é mais rigoroso, em outros menos rigoroso, né? No Brasil é muito difícil, né? A Microsoft, por exemplo, ela autuar uma pessoa física. Mas pode ser que ela atue em pessoas jurídicas, né? Porque aí o montante seria mais interessante para ela. Por exemplo, uma empresa pública, exemplo de um órgão público, uma prefeitura, uma promotoria de justiça, assim, que tem, principalmente uma prefeitura, né? Imagina a quantidade de computadores que tem numa prefeitura, tipo Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Imagine quantos milhares e milhares e milhares de computadores, de unidades de computadores, se fossem utilizar uma licença pirata do Excel, quantos milhares não seriam? E aí, obviamente, uma fiscalização da Microsoft identificando que, por acaso, está utilizando a licença pirata, estou dando um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Caberia sim a punição, a empresa poderia cobrar isso judicialmente, porque é pirataria. Pirataria é crime e crime dá tiro e droga, cadeia. Mas, por isso que as pessoas utilizam muito aqui no Brasil, porque é pouco cobrado ou pouco fiscalizado, tá? Então as pessoas não estão nem aí. Isso não quer dizer que você está correto, tá? Você está cometendo uma irregularidade, goste você ou não. E não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a lei. Se por acaso você quiser, tiver interesse de baixar o da PS, que é gratuito, vou te mandar o link, tá? No final dessa aula vai estar disponível aí. E também um passo a passo mostrando como é que você consegue baixar. Eu baixei no meu e eu amo. Hoje eu substituí totalmente, não utilizo Excel para nada, nada. Não estou fazendo apologia, não, tá, gente? Eu só estou dizendo que essa ferramenta é gratuita, da PS, assim como a planilha Google também é gratuita, com a limitação de espaço, mas atende, assim, basicamente atende às nossas necessidades, nas necessidades mais básicas, no caso. Pronto.
Simbora. E afinal de contas, Armando, para que servem as planilhas, né? A função principal das planilhas é criar fórmulas, inserir cálculos, além de ser possível organizar dados e configurar diversos tipos de gráficos. Planilha, na verdade, serve para controle, tá? Em linhas gerais, para que serve uma planilha? Para controlar, monitorar uma quantidade grande de dados. Eu costumo dizer que as planilhas, elas falam com a gente. Quando a gente sabe e entende a lógica por trás, entende e começa a interpretar esses dados, a gente vai passar, vai ver uma atividade, inclusive, em uma das aulas, que é muito interessante, que é a partir de uma planilha. Veja, o gestor, ele não vai na empresa. O gestor, ele tem uma empresa X, e ele trabalha de home office, ele apenas pede uma planilha de monitoramento de dados. Por exemplo, quantidade de servidores, de empregados que tem naquele mês, eh, quantidade de pessoas que tem em determinados departamentos, quantidade de impressão que foi feita naquele mês, né, na máquina, o valor da conta de energia do mês, de cada mês. Então, ele faz um mapeamento desses dados por meio de uma planilha e ele consegue, sem nem ter ido na empresa, ele consegue fazer uma série de diagnósticos e identificar uma série de problemas. E isso é incrível, porque as planilhas, elas falam com a gente, tá? Elas trazem uma história, elas contam a história. Não tem como você esconder, não tem como você correr, a menos que você coloque dados irreais. Mas se você colocar os dados lá, os valores certinho, você tem como, através do mapeamento, da interpretação desses dados, você identificar falhas, e tomar decisões muito mais assertivas através do monitoramento de planilhas. Então, pode fazer diversas coisas, pode fazer calendário, controle de horas, entrada, saída, estoque, planejamento financeiro, formulários pessoais, de trabalho, profissional, enfim, tudo, tudo, tá? A gente só recomenda assim, se você vai trabalhar com texto, por exemplo, com textos longos, então você utiliza o editor de texto. Você não vai utilizar planilha. No máximo, se tiver uma informação pequena, você coloca uma tabela lá no editor de texto e atende. Agora, se for o contrário, você vai trabalhar com dados, né, tabulação de dados, aí realmente é mais indicado a planilha, principalmente com grande volume de dados, né? O faturamento, por exemplo, empresas grandes que têm muitas informações para serem monitoradas e controladas, a planilha atende perfeitamente. Como são representados esses dados? Aí começa a parte mais importante aí, que é a representação dos dados na planilha. A partir daqui, deste ponto aqui, preste atenção, você já vai começar a aprender a ser um expert em planilhas. Então, esse é o início, vamos dizer assim, da lógica que está por trás da construção de planilha. Se você não aprender isso aqui, você pode assistir às 9 aulas depois, você não vai conseguir entender a lógica por trás de planilhas, tá? Então, essa primeira aula é a mais importante, a partir desse conceito aqui. Cada palavrinha dessa aqui em amarelo, ela traz um conceito que precisa, de fato, ser compreendido por você. Se você não entender esses conceitos, então você volta à aula, você ouve novamente o que eu estou falando, eu vou tentar falar de uma forma bem didática para você entender. Tenho certeza que você vai entender. Então vamos lá, perceba que eu vou ler a primeira vez e a gente não vai entender praticamente nada. Se você vai entender alguma coisa, é porque você já tem certa noção em planilha. Se você nunca teve contato, talvez você não entenda nada e não se assuste. É normal, tá? É confuso mesmo na primeira vez, mas minha missão é que quando a gente volte para cá e leia novamente pela segunda vez, vocês já vão entender exatamente tudo que está sendo dito aqui. Então, diz assim, como eu estou falando sobre o WPS, eu coloquei esse palavrão aí chamado spreadsheets, tá? Que na verdade é planilhas em inglês. Mas é planilha. Então, o planilhas, né? O editor de planilhas, ele trabalha com elementos chamados de planilhas. Um arquivo de planilha consiste em várias planilhas individuais, cada uma delas contendo células e linhas e colunas. Células em linhas e colunas. Uma célula particular é identificada pela letra da sua coluna e pelo número da sua linha. Poxa, Armando, que confusão. Minha cabeça agora deu uma volta, eu não entendi foi nada. Calma, é normal, tá? Eu vou abrir uma planilha aqui agora para você e você vai ver na prática e, e vai compreender cada elemento desse, o que é uma planilha, o que é um arquivo de planilha, o que são linhas, o que são colunas, o que são células, o que é a letra, o que é o número e para que cada um serve. Quando a gente vê esse recorte, aí a gente volta para cá e lê isso aqui, vocês vão ver a clareza, né, o quanto isso vai fazer sentido para vocês. Pois bem, estou com minha planilha aqui aberta, tá? Se você quiser saber como eu cheguei até esse passo aqui, aí você vai ter que voltar um pouquinho lá e procurar o curso de inclusão digital.
A inclusão digital é o quê? É aquela pessoa que não tem a menor familiaridade com a microinformática, ou seja, vai aprender desde o início, né, quais são os periféricos de entrada, de saída dos computadores, o que é uma área de trabalho, como é que a gente abre um arquivo, como é que cria um novo arquivo, como é que abre, como é que cria um e-mail, como envia um e-mail, como gerenciar e-mails, como acessar a internet, ou seja, aquela coisa bem básica para quem está iniciando nesse mundo da informática, nesse mundo tecnológico, e não tem nenhuma noção, tá? Se você tem essa base inicial que faz parte de outro conteúdo, de outro curso, que é algo realmente assim muito mais metódico, que é algo mais assim que tem que ser feito com mais calma, com mais tranquilidade, aí você já vai estar preparado para ver esse conteúdo, tá? Então, se você está nessa aula e você não sabe disso, eu recomendo muito que você procure a inclusão digital primeiro, para que você, depois desse conhecimento, né, desse degrau, você pule para o próximo degrau, que seria esse, que é a construção de planilhas. Então, já temos a nossa planilha aqui aberta, se você já sabe chegar até aqui e abrir uma planilha, seja do Excel, seja essa aqui que eu estou utilizando é a planilha Google, tá? Então, eu abri uma planilha Google aqui. Então, o que é uma planilha? A planilha é isso aqui. A planilha é o conjunto de células, né? Que é uma célula. Cada retângulo desse aqui representa uma célula, tá? Então, isso aqui, essa página um representa a planilha número um. Eu posso aqui, se eu clicar no mais, adicionar página, eu posso adicionar mais uma página. Então, neste momento agora, eu tenho quantas planilhas? Eu tenho uma planilha aqui, que é a página um, e eu tenho outra planilha aqui, planilha 2, que é a página 2. Se eu quiser colocar mais uma planilha, 3. Quantas planilhas eu posso colocar aqui, Armando? Inúmeras, tá? Inúmeras. Eu não sei exatamente o quantitativo máximo, mas você pode trabalhar com muitas, muitas, muitas planilhas aqui. E cada uma dessas planilhas aqui, é importante avisar que elas são individuais. Então, eu posso colocar um conteúdo aqui, outro diferente aqui. Não necessariamente um precisa conversar ou estar alinhado com o outro, tá? Eles são individuais. Podem ser interdependentes ou não. Aí a escolha vai ser sua, tá? Vai ser minha. Então, isso a gente aprendeu que esse documento agora é um arquivo de planilha. Então, esse arquivo de planilha, ele é composto de quantas planilhas? Uma planilha, duas planilhas, três planilhas. Então, o mesmo arquivo de planilha, neste meu caso aqui, neste meu exemplo, contém essas três planilhas. Foi o que a gente viu lá, né? Que um arquivo de planilha pode ter várias planilhas, que são individuais. E cada planilha individual contém o quê? Células, que também são individuais. Veja que interessante, cada célula ela é individual. Uma necessariamente não precisa se envolver com a outra, tá? A menos que eu queira. Então, cada célula dessa é individual. Como são formadas as células? As células, elas são distribuídas na planilha considerando a posição que ela se encontra. Então, por exemplo, tá vendo aqui em cima existem letras do A, vai do A, aqui no caso da planilha Google, vai do A a Z. Mas se você estiver trabalhando com Excel, se estiver trabalhando com WPS, aí depois do Z, aí vem A, B, A, C. Aí quando chega no Z de novo, aí vai B, A. Você vai observar isso, tá? E aqui eu consigo inserir novas linhas também, né? Se eu clicar aqui, inserir, ó, inserir linha da esquerda, ele já acrescenta exatamente o jeito que eu falei, A, B, A, C. Então, assim, por que as letras não se repetem aqui? Porque cada célula é individual, tá? É individual. Então, cada uma tem um nome. Qual é o nome da célula? A célula representa a posição que ela está. Então, qual é a posição que eu estou aqui? Eu estou na coluna B. O nome disso aqui é coluna. Mas mais para frente a gente vai aprender que coluna é o conjunto de células que está no mesmo alinhamento na vertical, né? A vertical é isso aqui, ó, tá? Tá marcado. E linha é o conjunto de linhas, é o conjunto de células, perdão, que está no mesmo alinhamento na horizontal. As colunas na vertical, elas são representadas pelas letras, tá? Colunas são representadas pelas letras, que compreendem o conjunto de células que estão no mesmo alinhamento na vertical. Então, tudo que está aqui embaixo do D representa a coluna D. Tudo que está aqui na lateral do 5 representa a linha 5. As linhas são representadas por números, certo? E as colunas por letras. Como é que eu chamo
essas letras aqui, como é que se chama? Se chama de cabeçalho de coluna. Então, o que é o cabeçalho de coluna? É a letra que manda naquela coluna, é a letra que rege aquela coluna, que direciona aquela coluna, né? E a coluna é o conjunto de todas as células que estão naquele alinhamento. Então, se eu disser assim, eu quero que você vá para a coluna L. Aí você vem aqui e clica no L. Você seleciona todas as células que estão nesse elemento da coluna L. Ah, agora eu quero que você vá para a linha 5. Então, clica no 5 aqui e todas as células que estão nesse alinhamento na horizontal da linha 5, elas são acionadas, porque isso aqui é o cabeçalho, é o que comanda esses alinhamentos, tanto na horizontal, no caso das linhas, quanto na vertical, no caso das colunas. Ok até aí? Beleza. Então, cada planilha, elas contêm células individuais que estão posicionadas sobre colunas e linhas. Cada coluna é representada pela sua letra, certo? Cada coluna é representada pela sua letra. E cada linha é representada pelo seu número. Então, portanto, como elas não se repetem e são individuais, cada coluna tem um nome específico, melhor, cada célula, perdão, tem um nome específico. Qual o nome dessa célula aqui? Ela está localizada em qual coluna? Na coluna J. E qual alinhamento que ela está? Coluna J, ela está na linha 3. Portanto, o nome dessa célula se chama J3. Se eu tiver dúvida, eu venho aqui na caixa de nome que ele traz para mim. A caixa de nome traz o nome da célula. Então vamos lá. Eu quero que você vá agora, partindo dessa lógica, e você vai clicar na célula C13. Então eu venho aqui para a coluna C, alinhamento 13. C13. Não tem erro, só existe ela, não existe outra localização. Então é algo muito lógico, muito objetivo. C13 é aqui, não pode ser aqui, aqui já é aqui já é D13, não pode ser aqui já é B13. Então veja que C13 só existe aqui. Portanto, elas são individuais, não tem como você confundir, melhor, você não pode confundir isso, tá? Você pode até confundir, mas você não deve confundir, beleza? Então, aí tudo bem. Então, já aprendemos o que é célula, já aprendemos o que é coluna, já aprendemos o que é linha, já aprendemos o que são planilhas, que cada arquivo de planilha pode conter várias planilhas. Então, a gente vai voltar lá e vamos é, ler novamente aquele conteúdo e você vai ver como vai trazer mais clareza para você. Beleza? Vamos embora. Então, vamos lá. Vamos dar uma lida agora nesse conteúdo e você vai ver como vai trazer clareza para você depois da explicação que eu dei, tá? Então, qual o conceito sobre planilhas e células? O que eu preciso saber? Preciso entender que as planilhas, né, o conceito de spreadsheet ou de planilha, é que elas trabalham com elementos chamados de planilhas. Lembra das planilhas lá embaixo? Um arquivo de planilha consiste em várias planilhas individuais. Já vimos isso também, entendemos. Cada uma delas contém células que estão aonde? Em linhas e colunas. Uma célula particular é identificada pela letra da sua coluna e pelo número da sua linha. Fez sentido para você agora? Tenho certeza que sim. Como são representados os dados, né? Então, na planilha, as células guardam elementos individuais. Podem ser textos, podem ser números, fórmulas e assim por diante. Essas fórmulas, elas acabam mascarando alguns dados que exibem e manipulam. Não se preocupe com isso agora, que mais para frente a gente vai entender o que significa isso. O principal é você entender que você já o principal é que você já entendeu o que é linha, o que é coluna, o que é célula. Vamos ver agora a aplicabilidade desses conceitos na construção da planilha, tá? Então, cada arquivo de planilha pode ter muitas planilhas, como eu já disse a vocês, e cada uma delas pode conter muitas células que são individuais. Isso aí a gente também já compreendeu. Então, conhecendo a interface, né? Qual é a interface? Essa aqui já é do WPS, essa aqui já não é do Planilhas, do Google, no caso, é da WPS. Mas são basicamente muito parecidos, tá? Então, nós temos aqui, ó, o conceito que a gente já viu, célula, uma célula ativa. Vimos aqui a caixa de nome, tá lembrando da caixa de nome que eu mostrei para vocês? Aqui, ó, cabeçalho de coluna, que são as letras, né? Temos o cabeçalho de linha, que são os números. Temos a guia de planilha, que no caso aqui tem planilha 1, planilha 2, planilha 3. Lá no Google tem, se eu não me engano, é pasta 1, não é isso? Pasta 1, pasta 2, pasta 3, enfim.
O nome vai variar um pouquinho, como eu disse a vocês, é igual a história lá do Bombril. São marcas diferentes, então o nome varia um pouquinho também, mas a lógica é a mesma, tá? Isso aqui não deixa de ser uma planilha, por conta do nome. Aqui tem planilha, lá não tem, mas é planilha do mesmo jeito. Então, temos as barras de rolagem na vertical e na horizontal, a barra de status aqui embaixo. A gente vai ver a importância de cada item desse à medida que a gente for realizando essa aula, realizando esse curso. Aqui nós temos a barra de menus, né? Que são os menus? Você vai você vai no restaurante, você pede o quê? O menu, é o cardápio. Então, no menu é o cardápio. O que é que tem no cardápio? As opções, as possibilidades. Então, aqui, nesse menu, tá? Da barra de menu, você vai encontrar as possibilidades de executar tarefas dentro da planilha. Aqui nós temos a barra de fórmulas, vamos entender sua funcionalidade mais para frente. E barra de ferramentas de formatação. Pronto, basicamente é o que a gente precisa entender no momento, tá? Vamos para frente. Na prática vocês vão aprender bem mais sobre isso. Quais são os principais conceitos para você dominar, né? Para você dominar as ferramentas básicas para se construir uma boa planilha, faça necessário compreender alguns conceitos indispensáveis. Quais são eles? Primeiro, anota aí, né? Papel e a caneta e anota aí. Células, tá? As células é o local onde são representados os dados. Então, você vai escrever os dados dentro de cada célula dessa. Como eu disse, podem ser letras, podem ser números, podem ser fórmulas, mas você vai escrever, vai representar os dados dentro das células, que são individuais. Passo 2, número 2. O que é que eu preciso saber sobre células? Elas são independentes. Elas são independentes. Uma não depende da outra. Cada uma não tem um nome, não expliquei para vocês? Cada uma tem uma posição. Ela está numa coluna e num alinhamento diferente, numa linha diferente. Portanto, uma não se mistura com a outra se você não quiser. Então, elas são individuais, tá? Fixa isso. Isso faz muito sentido e muita diferença quando você for utilizar. E se você não entender isso, vai fazer falta para você. Você vai se confundir. Diferenças entre célula ativa, seleção de célula e célula aberta. Vamos ver isso aqui na prática? Simbora. Então vamos lá. Célula é o local onde você vai representar os dados. Depois, elas são individuais. E por fim, a gente precisa entender o que é célula ativa, seleção de célula e célula aberta, tá? Então vamos lá. Um de cada vez. Vamos primeiro entender os dois primeiros conceitos. O que é uma célula ativa? Célula ativa é quando ela está mais escurinha assim, ó. É onde eu clico, onde você clica. O que é que a célula ativa faz? Ela marca a posição onde você vai inserir os dados, tá? Então, se a célula está ativa aqui na coluna E e no alinhamento 9, então a célula ativa é a E9, tá? Então, se está ativa a E9, não adianta você olhar para cá, para A1, porque o que você digitar vai aparecer aonde? Dentro da E9. Então, a célula ativa, ela marca o local onde você vai escrever. Basicamente é isso, tá? Se você quer escrever aqui na A, então deixa a célula ativa A1, ok? Fecha esse entendimento aí. Vamos lá. Por que elas são individuais? Veja que curioso. Eu vou colocar meu nome aqui, Armando Silva, e vou colocar eu não vou colocar minha idade real, tá? Vou mentir minha idade, vocês não precisam saber minha idade, não. Vou colocar 23 anos. 22. Vai chamar um tique 22. Pronto. Armando Silva 22. Vamos supor que isso é meu nome e minha idade. Aí a pergunta que eu vou fazer para vocês. Depois de que vocês aprenderam, dos conceitos que vocês aprenderam, quantas células meu nome e minha idade estão ocupando? Uma ou duas? E quais são elas? Vamos lá. Quantas células meu nome, Armando Silva 22, estão ocupando? A maioria de vocês que não tem uma certa experiência vai dizer o quê? Armando, seu nome e sua idade estão ocupando duas células, que é a célula A1 e a célula B1, certo? Errado. Eu disse a vocês que as células são individuais. Veja só, quando eu fui escrever meu nome, eu selecionei, ou melhor, eu deixei a célula ativa. Qual foi a célula ativa que eu deixei? Foi a célula A1, tá? Vou fazer de novo agora vocês entendendo, tá? Explicando. Se eu quisesse escrever meu nome aqui na B3, eu clicaria aqui, deixaria ativo a B3, mas eu quero escrever na A3. Então, Armando Silva 22. Para fechar, ela tá agora piscando, tá?
Isso aqui é o conceito de célula aberta. Sempre que está assim, que você está escrevendo, ela fica piscando esse cursor, informando que a célula está aberta, você pode fazer adições, você pode inserir dados, você pode corrigir dados, certo? Escrevi errado. Você pode corrigir os dados, tá? Enquanto ela está piscando assim. Para você fechar a célula, basta você dar Enter, tá? Do teclado, você vai dar Enter, aí você fecha a célula. Então veja que ela também, ó, passou um pouquinho para B, mas elas são independentes, gente. Na B não tem nada na coluna B. Como é que eu sei disso? Eu posso escrever aqui qualquer coisa. Ah, mas agora apagou aqui. Não, não apagou. Aí é uma questão de ajuste, tá? A coluna aqui, ela tem um tamanho padrão, mas eu posso deixar ela maior, certo? Então veja que interessante. Uma célula não se mistura com a outra. Qual o principal erro que vocês cometem? Que a maioria das pessoas que não tem esse conhecimento comete. Quando vê e quando percebe que aparentemente o nome Armando Silva está ocupando duas células, a A e a B, coluna A e a coluna B, aí ele vem para cá para colocar a próxima informação. E aí é onde está o erro. Porque quando você vai formatar a largura das colunas, quando você vai mexer na largura das colunas, aí você vê que vão ficar lacunas. Já aconteceu isso com vocês? Se aconteceu, vocês comentem aí, tá? Ficam buracos na sua planilha. Você fala, gente, da onde saiu esse buraco? Da onde saiu essa lacuna? É por conta disso. Porque você pulou uma célula achando que ela estava ocupada, sendo que ela não estava, porque elas são individuais. Então, qual é o correto? Qual é a maneira correta? Ainda que pareça que está ocupando a célula B, se você não escreveu na B, então você tem certeza que a B está vazia. Qual a outra forma? Qual é a nova espora que eu tenho que saber que a B está vazia? É só você olhar aqui, ó, para a barra de fórmula. A barra de fórmula, ela entrega tudo, ela não mente, ela fala a verdade. Então, se eu clico aqui, ó, na A1, ela diz que na A1 foi escrita a seguinte informação, Armando Silva 22. Se eu clico na B, o que é que ela traz? Nada. Significa que a célula está o quê? Vazia e que, portanto, eu posso utilizá-la para escrever a informação que eu quiser. Mesma coisa aqui, ó. Se eu clico na A3, ela coloca o conteúdo da A3. Se eu clico na B3, ela informa que não há conteúdo. Ela está vazia, portanto, livre para eu colocar a informação que eu quiser. Ok, vamos agora aos próximos conceitos. Já falei de célula aberta. Célula aberta é quando o cursor está piscando. Quer dizer o quê? Que eu posso inserir dados. Enquanto estiver piscando, eu posso inserir dados. Sempre que eu finalizar a informação que eu coloquei, eu tenho que fechar essa célula, dando o quê? Enter. Então, célula aberta, deu Enter, célula fechada. Célula ativa é isso aqui, né? É uma célula que está ativa onde eu vou inserir os dados. E o que é seleção de célula? Seleção de célula é quando eu seleciono, quando eu deixo ativa mais de uma célula. Então vamos supor, é um conjunto de células que eu quero ativar para executar alguma formatação. Então vamos supor que eu quero selecionar da célula A1 até a célula G1. O que é que eu faço? Eu clico aqui na A1 com o botão direito do mouse, pelo meio aqui, e arrasto até a G1. E aí eu solto. Então, isso aqui é uma seleção de células. Veja que ficou ativo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quantas eu quiser. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Seleção de célula, célula ativa. Seleção de célula, célula ativa. Entenda essa diferença que vocês vão conseguir utilizar esses conceitos aí no dia a dia de vocês sem erro, sem dor de cabeça. Então, agora a gente já consegue distinguir, né, o que é célula aberta, célula fechada e seleção de células. Próximo tópico. Atenção aos botões do mouse, né? O botão esquerdo do mouse, o botão esquerdo, que você aciona geralmente com a mão direita, né? Se você é destro. Então, esse botão esquerdo, olha, tá vendo? Assim, você sempre confunde. Esse aqui é o direito, tá vendo? O botão esquerdo é esse, tá? O botão esquerdo é o da ação. Veja que é muito comum confundir, né? Eu acabei de confundir isso. Então, o botão esquerdo é o da ação, para executar. Então, sempre que você vai selecionar, vai clicar, vai arrastar alguma coisa, vai executar alguma ação, utilize o botão esquerdo do mouse, tá? Que é esse aqui. Se você vai solicitar mais opções, por exemplo, eu não estou vendo ali o que eu quero mais opções. Aí você clica com o botão direito, tá? Então, o botão direito você vai usar ele em casos muito pontuais e eh, com mais facilidade, com mais frequência, você vai utilizar o botão esquerdo que é para poder executar aquela tarefa, beleza?
Principais conceitos. Agora sobre linhas. O que é que você não pode esquecer sobre linhas? O que são linhas? As linhas, elas orientam a planilha de forma horizontal, ok? A gente já viu isso lá na prática, já mostrei para vocês. E elas compreendem um conjunto de células, visíveis ou não, que estão sob o mesmo alinhamento horizontal. Então, todas aquelas células que estão naquele mesmo alinhamento horizontal, ainda que você não esteja vendo todas, né? Lembra que eu mostrei lá que no Google tem até a Z, tem até a coluna Z? Mas pelo enquadramento da minha tela, eu só consigo ver, por exemplo, até a G, até a F, até a H, não importa. Eu não vejo até o final. Independente se eu estou vendo ou não, quando eu seleciono aquela linha 5, por exemplo, então é o conjunto de todas as células que estão naquele alinhamento. Ainda que eu não esteja vendo, elas estão selecionadas. Isso é muito importante você entender, porque às vezes, se você quiser aplicar uma formatação não em todas as células, mas só em algumas células, se você clica no 5, que é o cabeçalho da linha 5, então ele vai selecionar todas aquelas que você vê ou não. Aí, de repente, você pode pintar uma linha inteira com células vazias, mas ela vai ficar com uma cor diferente. E aí, se você for imprimir, pode ser que saia, né? Várias linhas coloridas sem nada escrito. Acontece. Mas aí você tem que ter esse entendimento. Que você, independente se você está vendo ou não, se você seleciona o cabeçalho da linha, ele seleciona todas as células que estão naquele alinhamento. E elas são controladas pelo cabeçalho da linha correspondente, que no caso são os números. Exatamente. Então, vamos ver um exemplo aqui na prática. Sobre as linhas, é isso aqui, ó. Cabeçalho são os números que ficam aqui, né, que já vem na planilha. Se eu clico aqui na linha 4, no cabeçalho 4, ele vai selecionar o conjunto de todas as células que estão nesse alinhamento. Aqui eu só estou vendo até a C, mas aqui tem D, E, F e assim sucessivamente. Então, quando eu clico aqui no 1, ele seleciona o quê? Tudo, todo o alinhamento. Mais um conceito, que é coluna. O que é que eu não posso esquecer sobre coluna? Elas orientam, é a mesma lógica de linha, só que ao invés de ser na horizontal, é agora na vertical. Então, elas orientam o conjunto de células na vertical, compreendem as células visíveis ou não, que estão nesse mesmo alinhamento na vertical, e elas são controladas pelo cabeçalho correspondente, que no caso são letras ou números? Ah, são letras, tá? No caso de coluna, é letra. No caso de linha, é número. Não esquece disso. Então, as colunas, ó, são identificadas pelo cabeçalho da sua letra. Então, se eu clico aqui no B, eu estou selecionando todas as células que estão nesse alinhamento B e, portanto, a coluna B inteira está sendo selecionada. Não confunda, muito importante. Para aplicar uma formatação, que a gente vai ver mais para frente, que vai atingir todas as células do mesmo alinhamento, na horizontal, ou na vertical, você pode recorrer ao cabeçalho de linha ou cabeçalho de coluna. O que é que eu estou dizendo na prática? Se eu quero aplicar uma formatação, por exemplo, se eu quero mexer na largura da coluna, a coluna ela está muito estreitinha, assim, bem pequenininha, e aí eu tenho um conteúdo que eu preciso deixar mais enquadrado. Então, para mexer na largura dessa coluna, eu vou implicar em todas aquelas células que estão abaixo dela, naquele mesmo alinhamento, certo? Independente se está no começo ou no final. Se eu alargo aqui em cima, eu não tenho como largar em cima e deixar o funil embaixo. Não existe planilha assim. Então, as colunas, elas são fixas, tá? Uma coluna ela é fixa. Então, se eu mexo na largura da coluna, eu vou implicar em toda a coluna, em todo aquele alinhamento. Então, quando eu quero fazer uma formatação que vai implicar em tudo, então eu vou clicar no cabeçalho, que no caso são as letras, de coluna. Se for linha, é o número, tá? Que é o alinhamento aqui. Mesma lógica. Se eu vou, no caso, aplicar uma formatação que vai atingir um intervalo específico, no caso, eu não quero, eu estou na coluna B, mas eu não quero alargar a coluna B inteira. Eu quero aplicar outro tipo de formatação que só vai atingir a linha A, melhor, a linha um, 2 e 3 da coluna B. Aqui fica mais prático. Ó, eu quero aplicar uma formatação que vai atingir somente as linhas um, 2 e 3. Quero parar aqui na 3. Quero pintar de azul na coluna B, a linha um, 2 e 3. Aí eu faço o quê? Eu clico no B? Não, porque se eu clicar no B, ele vai selecionar todas as células que estão nesse alinhamento. E aí vai passar para 4, para 5, para 6, para infinita, até o final da planilha. Então, como é que eu resolvo isso? Então, eu não vou clicar no cabeçalho, eu vou clicar o quê? Na célula. Então, eis aí o pulo do gato, eis aí a diferença. Não esqueça disso. Quando você quer aplicar uma formatação que vai atingir só um intervalo, tem começo e tem fim, é daqui até aqui. Então, eu vou clicar na célula, vou arrastar e vou fazer uma seleção de célula. Aquilo que a gente viu agorinha. Não confunda.
Seleção de célula, aí você clicar na célula, pelo meio aqui e arrastar, e aí você seleciona aquele conjunto de células, nunca é pelo cabeçalho, se você não quer atingir todo o alinhamento. Dúvidas? Creio que não, né? Mas vamos para a prática, que a gente só vê se tem dúvida se for para a prática. Então vamos embora construir a nossa primeira planilha. Vamos entender a lógica que está por trás dessa construção. A gente já pegou aí os principais macetes, a principal base é essa. Gente, é isso. A base é essa. Se você entender esses conceitos que eu falei, linha, coluna, acabou. Você vai se tornar um expert em planilha. Só basta agora o quê? Praticar. Então vamos fazer, vamos pegar essas teorias agora e trazê-la para a prática e construir a nossa primeira planilha juntinhos, eu e você. Então vamos lá, já entrando direto na lógica, né, por trás da construção de planilhas, né, como é que a gente deve pensar antes de iniciar a construção de uma planilha? O importante é você saber exatamente onde você está e o que você quer mostrar, né? Quais são os dados que você quer mostrar, quais são os dados que você quer controlar, porque a partir da análise criteriosa, a análise desses dados, é que você vai construir ali as suas colunas e expor aquele controle de dados. E aí você pode fazer isso por meio de um esboço, né, visual, que você pode fazer na própria planilha, ou no caderno, numa folha, enfim, da forma que você quiser. Mas as perguntas-chave para você construir uma boa planilha com dados claros, né, e objetivos, é você iniciar sempre a partir dos dados que você já tem. Então, vamos fazer um exemplo aqui, onde a gente precise controlar o estoque de uma empresa, por exemplo. Né? Então, em um estoque, quais são os dados que eu já disponho, que eu já tenho? São por esses dados que eu preciso iniciar a construção do meu projeto, da minha planilha, tá? Por meio de colunas que vão trazer ali as informações por meio das células. Então, o que é que eu já tenho de informação? Então, vamos supor que eu esteja controlando o estoque de computadores, né? Eu tenho uma sala de informática e aí eu quero saber, quero monitorar, né, quantos computadores vai ter ali, quantos chegam, quantos saem. Vamos supor que eu tenha que eu gerencie essa distribuição de computadores, e meu departamento seria esse. Então vamos lá, o que é que eu tenho? Eu tenho a quantidade atual, então eu consigo olhar para o meu estoque e dizer o seguinte: hoje eu tenho aqui no meu estoque 50 computadores, né, sob minha responsabilidade. Então eu começo por aí, pelo que eu tenho. Então eu tenho o quê? A quantidade dos produtos, dos equipamentos. Eu tenho os nomes dos produtos, né? Que equipamentos são esses? São computadores. As características dos produtos. Eu tenho computadores da marca Dell, da marca Samsung, da marca, enfim, e aí eu vou fazendo esse detalhamento. Então, da cor preta, aí eu vou colocando as configurações. Eu tenho periféricos? Tenho mouse, eu tenho mousepads, eu tenho impressoras. Então, assim, eu começo listando, né, colocando em coluna, em planilha ou em células, a lista do que eu tenho. E depois, só depois, é que eu vou começar a refletir sobre aquilo que eu preciso. Ora, se eu já tenho o nome dos produtos, eu tenho a quantidade atual hoje, né? Quais são as características dos produtos. Então, o que é que eu preciso controlar? O que é que eu preciso monitorar em um controle de estoque? Basicamente, eu preciso controlar a entrada e a saída desses produtos, né? O controle de estoque faz isso, ele controla a entrada e a saída. Para controlar a entrada, do que é que eu preciso saber? Basicamente, eu preciso saber quantos produtos eu tenho em estoque em cada dia. Então, hoje eu tenho 50 computadores. Ontem eu tinha 50. Há um mês atrás eu tinha 50. Daqui a um mês para frente eu vou ter 50. Então, eu preciso saber quantos computadores eu tenho em cada dia. Para isso, eu preciso pensar. Então, eu tenho que ter colunas específicas, células estratégicas dedicadas a expor esses dados, essas informações. Então, para eu saber a quantidade de estoque que eu tenho em cada dia, eu preciso de duas informações, que é a data, ou seja, saber que data é, para eu marcar lá, hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, né, dia a dia, e eu preciso saber o quantitativo. Então, hoje eu tenho 50. Hoje, por exemplo, hoje é dia 15 do 12. 15 do 12 tenho 50. 16 do 12 eu tenho só 30, né? Então aconteceu alguma coisa, teve alguma saída. Então, para monitorar quanto eu tenho em cada dia, eu tenho que ter a data e tenho que ter o estoque. E aí, para controlar a saída, por outro lado, eu tenho que monitorar principalmente o quê? O destino, para onde estão indo esses computadores, certo? Para fazer isso, eu posso dedicar uma coluna, né, dizendo
para onde está indo esse computador, para onde ele saiu, né? Vamos supor assim, eu tenho 50 hoje, mas se amanhã vierem resgatar 30, eu tiver que entregar 30, para onde foi? Eu preciso ter esse controle depois, para daqui a um mês, se alguém procurar saber, meu chefe chegar para mim e dizer assim, ó, eu quero saber quantos computadores tinha em tal dia, para onde foram levados esses computadores. Então, eu tenho que ter esse registro, tá? Então, destino, quem foi o responsável, quem foi a pessoa que levou aquele computador. E aí eu vou pensando, né, nessas possibilidades de controle e vou juntando esses dados. Quando eu junto tudo, aqui tu tem um exemplo de controle de alimentos, então eu posso, veja, que interessante, eu tenho aqui um arquivo de planilha, a gente já aprendeu, certo? Juntando tudo nesse arquivo de planilha, eu vou dedicar uma planilha para cada produto. Por quê? Porque se eu deixo todos os produtos numa planilha só, eu vou ter uma salada de fruta, literalmente, eu vou ter uma confusão. Porque eu vou ter macarrão, fubá, café, óleo, vinagre. Então, cada um vai ter um quantitativo diferente, vai ter uma saída diferente, tem um dia diferente, um horário diferente, por uma pessoa e para um destino diferente. Então, a visualização desses dados, ela vai ser possível sim, mas não vai ser confortável, não vai ser rápida. Eu vou ter que utilizar muitos filtros diferentes, então vai dificultar a minha vida. Então, para deixar mais fácil, essa foi a forma que eu encontrei, você pode encontrar outra também, a partir da sua usabilidade. Mas eu designei, então, determinei que cada planilha, cada produto, ela vai estar em uma planilha, contida em uma planilha. Então, por exemplo, computador Dell. Então, vai estar aqui, computador Dell. Aí, juntando aquelas informações, eu preciso saber, aí eu coloco, dedico uma planilha para a data, dedico uma coluna para a data, uma coluna para a entrada dos produtos, porque eles podem chegar mais a qualquer momento, e uma coluna para a saída dos produtos, que podem sair a qualquer momento. E o estoque atual, porque aí, se for entrada, eu vou somar, se for saída, eu vou diminuir. Para onde foi? Qual foi o destino? E quem foi o responsável por tirar? Então, basicamente, eu já tenho uma planilha. Se você constrói, se você junta esses dados, você faz esse alinhamento, esse entendimento, você já tem a sua primeira planilha. Você já pode testar aí. Então, eu digitei aqui, ó, as datas direitinho, coloquei data, entrada, saída, estoque. Né? Então, nessa data aqui, foi o estoque, foi o inventário, ou seja, o destino. Foi o inventário. O que é o inventário? O inventário é aquele quantitativo que eu tenho quando eu inicio o processo de controle. Então, eu conto quantos tem, e aí eu faço o meu inventário, que é a quantidade no momento da criação do estoque. Responsável fulano, no caso eu. Aí aqui no dia 21, dia seguinte, entraram 50 computadores. Então, quando eu fiz o inventário, tinha 50. Se entraram mais 50, ficaram agora no estoque de 100. Então, ó, um dia depois, nesse dia eu tinha 50, nesse dia eu tinha 100. Nesse dia aqui, 4 dias depois, saíram 60 computadores. Então, se eu tinha 100 e saíram 60, restaram 40. Para onde foi? Foi para a escola Maria Júlia. Quem foi o responsável? Foi o Beltrano. E 2 dias depois saíram mais 30. Então, se eu tinha 40, saíram 30, ficaram 10 em meu estoque. E assim a gente vai fazendo esse controle, esse monitoramento. Ok? Façam o teste aí, me digam se vocês sentirem alguma dificuldade. Lembrando que eu vou fazer bem rapidinho aqui, tá? Vou até acelerar o vídeo para vocês verem eu construindo essa planilha aqui, aplicando aqueles conceitos que a gente viu durante toda essa aula de linha, de coluna, tá? Vocês vão ver que a coisa ela vai se encaixando na sua cabeça e na próxima aula a gente vai ver conceitos mais detalhados, a gente vai conseguir fixar melhor esse conteúdo, vai conseguir ampliar esses horizontes e aí já vai entrar direto na parte de formatação de planilha. Tá? A parte da formatação é um volume muito, 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 muito grande de dados, mas é a parte mais gostosa, né, de planilhas, é a parte mais prazerosa, que é onde você vai realmente automatizar esses dados, para ela fazer cálculo automático, né, para ela buscar informações automaticamente. Você vai aprender a inserir linhas, inserir colunas, excluir, né, mexer na largura da coluna, na altura da linha, pintar o fundo, né, destacar o fundo das células, enfim, é uma infinidade de formatações, deixar em negrito, mudar o tamanho da fonte, o tamanho da cor da letra, muita coisa, tá? Muita coisa legal. Eu acho que é o volume maior de informação, mas essa base é o que vai sustentar todo esse edifício que vai ser construído a partir da segunda aula e desenvolvido. Na segunda aula, você já vai construir uma planilha linda, perfeita, com todas as formatações, com borda, ela toda pintadinha, toda bonitinha, toda alinhada, enfim, uma planilha realmente digna de alguém que, olhando assim, você vai dizer, poxa, você realmente domina, a construção de planilhas há muito tempo.
e vejo vocês lá. Então, tá? Muitíssimo obrigado. Fiquem aí com a construção. Como foi que eu cheguei aí nesse inventário de estoque? Valeu, um cheiro e até a próxima aula. Lá construir nossa primeira planilha, né, de controle de estoque. Primeira coisa, né, depois de abrir a minha planilha, eu tenho aqui uma planilha, vou abrir mais duas, para a gente ver aqui o modelo, tá? Então, na primeira aqui, você dá dois cliques no nome aqui, você consegue alterar o nome. Eu vou colocar aqui desktop, tá bom? Monitor. Aqui eu vou colocar CPU, aqui eu vou colocar mouse. Vou abrir mais uma, vou colocar aqui teclado. Os principais, né? Os principais periféricos. Então, vamos lá. Então, controle de estoque. Deixa eu colocar um título aqui. Lembrando que eu falei, né? Você clica aqui, ó. Célula ativa é onde vai representar os dados. Então, controle e estoque. A célula está fechada ou está aberta? Está aberta porque o cursor aqui está piscando. Como é que fecha? Enter. Fechou a célula, controle de estoque. Então, vou colocar aqui o produto. Produto é o que eu já tenho, né? Produto é monitor. Aí você poderia detalhar aqui. Monitor da marca tal, nananana, da cor tal, não vou colocar. Então, partindo daquela premissa lá, que a gente começa pelos dados que nós já temos, que eu já tenho. Preciso saber aqui a data, né? Sempre saber a data de cada dia. Se foi entrada, já coloco aqui na outra coluna. Se foi saída, já coloco aqui na outra, na C. Na D, o estoque atual, certo? Que é o quantitativo que tem em cada dia. O destino, o responsável, pela retirada. Eu acho que basicamente são as informações mais necessárias, tá? Então, eu já construí aqui. Se eu quiser deixar todas as colunas do mesmo tamanho, eu posso clicar aqui no cabeçalho A, certo? Selecionar aqui do A até o F, como eu disse, né? Selecionando pelo cabeçalho, estou selecionando todas as linhas, todas as células desse alinhamento. E aí, se eu ajustar um aqui, todas as outras ficam do mesmo tamanho. Já vou meter aqui um centralizado, fazer uma seleção de célula aqui, né? Pegando sempre pelo meio, ó, pela ponta dá errado, sempre pelo meio. Clica no meio e arrasta com o mouse, botão esquerdo do mouse. Vou colocar aqui um negrito. Como eu não ensinei a fazer formatações, não precisa fazer isso, tá, gente? Só aquela lógica mesmo que eu mostrei a vocês. Que é de, eita, Armando, ó, aqui sumiu, desapareceu. Porque eu coloquei centralizado. Só botar aqui, esquerda. Pronto. Depois eu vou explicar sobre isso para não confundir vocês. Vamos aos dados aqui, que é o que interessa. Então, a data, certo? Você poderia colocar a data que você quiser aqui. A quantidade, se foi entrada ou saída. O estoque atual, a gente sempre começa, né, pelo inventário. Inventário, que é a data, seria a data de hoje. 15/12, no meu caso aqui, 25. Ok? Responsável, Armando. Pronto. Então eu teria aqui o controle, e aí eu ia colocando as datas aqui, se for entrar e sair, o controle dos monitores. Basta selecionar aqui, ó, tudo, Ctrl C, clica aqui no meu próximo, Ctrl V, clica aqui no meu próximo, Ctrl V, clica aqui na próxima família, Ctrl V. CPU aqui, eu vou para CPU, aqui não tem monitor. É só clicar duas vezes na célula que tem a informação, tá vendo? Na B, se eu clicar na B, eu quero mudar a palavra monitor. Eu vou clicar na B? Não, porque na B não tem nada, tá vendo? Tá vazia. Então não tem como alterar. Para alterar, eu tenho que clicar no tem conteúdo, que é na A. Então se eu der dois cliques aqui, eu consigo abrir a célula e alterar os dados aqui. CPU. Para fechar é só dar Enter. Aqui é a mesma coisa, mouse. Posso clicar aqui dentro também, ó. Dois cliques, mouse. Para fechar é só dar Enter. E teclado, dois cliques, ele abre a célula e você escreve a palavra correta. E depois fecha com Enter. E está feita a nossa primeira planilha, obviamente de forma bem básica, mas construída com lógica.